Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos em mais esta live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a doutora Regina Guimarães, secretária-geral da OABRS, que vai fazer uma especial contribuição abordando o tema Direitos e Deveres dos Cidadãos na Pandemia. A diretoria agradece a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prati, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives aqui pelo perfil do IARGS no Instagram, além do apoio de toda a equipe do Instituto. Já estou vendo aqui a doutora Regina Guimarães, já vou chamá-la aqui para falar comigo. Já fazendo aqui a conexão. Desde o início. Aguardando aqui a doutora Regina entrar. Perfeito! Seja bem-vinda, doutora Regina. Já está ao vivo, doutora Regina? Quero lembrar que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Seja bem-vinda, doutora Regina. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos tratar do tema posteriormente. Sim. Obrigada. Ok. Estou aqui falando um pouco da nossa plataforma digital e lembrando que todas estas lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Doutora Regina, estamos assim nas nossas redes sociais. No Instagram estamos com 2.308 seguidores, Facebook 3.200 seguidores, Twitter, 505 seguidores. E no canal do YouTube, 434 inscritos. Eu vou pedir que a senhora coloque o fone de ouvido, tá? Tá. Se for possível, colocar o fone de ouvido. Participem da nossa plataforma digital do IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube e cliquem no sininho para obterem as notificações. O IARGS está com todas as atividades sendo realizadas por meio de plataformas digitais. Temos as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direitos de Família, todas as terças-feiras. A próxima videopalestra vai ser com a Procuradora de Justiça, doutora Maria Regina Faida Zambuja, para falar sobre o tema 30 anos do ECA, avanço ou retrocesso, a partir da terça-feira que vem. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. Lives do Departamento de Direito Tributário, em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, às terças-feiras. As lives mediadas por mim e pela fiel escudeira Ana Amélia Prati, todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, no perfil do IARGS aqui no Instagram. Relembrando que todas essas lives e as videopalestras estão disponíveis no nosso canal do YouTube do IARGS. Amanhã, esta live com a doutora Regina já vai estar publicada de manhã cedinho no canal do YouTube. Então, agora dando as boas-vindas à doutora Regina Guimarães. Seja bem-vinda, minha querida, à sua estreia hoje aqui, às lives do IARGS. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o IARGS por todos os meios que tem nos proporcionado, através da sua plataforma, ao conhecimento, à troca de ideias entre colegas, principalmente nesse momento em que a gente está passando de isolamento social, e nós podemos aí então buscar novos conhecimentos, troca de ideias, conhecer o que está acontecendo no mundo, com os outros colegas nesse país principalmente. E uma saudação muito especial
a nossa querida presidente do IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral, por capitanear esse instituto. A gente tem saudades, é claro, dos nossos almoços mensais, né? Que é tão gratificante, né? Marcantes, gratificantes, a gente tem o convívio, mas nesta época estão sendo substituídos por essas lives, por essa interação através das plataformas digitais. E eu queria, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, né, eu queria pedir antecipadamente desculpas por uma eventual falha na minha maneira de me expressar, de falar, porque eu sempre me expressei melhor através do movimento, dizendo com o meu corpo o que eu não conseguia dizer com as palavras, porque eu, antes desta paixão pela advocacia, eu tinha uma outra paixão, ela continua lá, mas agora ela já está em segundo plano, era a minha paixão pela dança. Eu fui bailarina, dancei durante muito tempo, e coreografei, dei aulas de balé, foi muito gratificante, mas o direito que estava lá atrás, latente, sempre esse aí venceu tudo, porque não há nada melhor no mundo do que ser advogado. É isso que eu penso, eu tenho muito orgulho de ser advogada, de trabalhar, de ajudar, porque a advocacia é uma função social muito, muito, muito importante. Nós trazemos ao conforto, no mínimo, nós trazemos conforto. Se nós não conseguimos vencer uma causa que nós entramos, mas pelo menos o conforto de saber que a gente lutou por aquilo, por aquelas pessoas, a gente faz a diferença na vida delas. E isso aí a gente faz todo o dia. Isso não tem preço nenhum. E principalmente, não tem. Isso aí é uma coisa que para nós é essencial. Então eu já gostaria de deixar meu pedido de desculpas aqui, porque se como eu não posso dançar, né, mas eu vou tentar ser o mais clara possível. Tá bom? Nossa, querida bailarina, vou te contar um segredinho, eu também já fui bailarina, então vamos nos expressar da melhor forma, daqui a pouco a gente faz aí um gesto. E nos expressamos. Mas olha aqui, quero lhe dizer que a nossa querida presidente Sulamita Santos Cabral está aqui nos assistindo, a doutora Heloísa Pacheco Prates, a doutora Ana Lúcia Piccoli, doutora Camila Marta, doutora Fabiana da Cunha Bart, doutor Gustavo Yuken, a doutora Neuza Bastos, que está dando boa noite, Regina Guimarães e querida Terezinha. Muito obrigada, teremos realmente uma live maravilhosa. Doutora Ana Lúcia Piccoli, dizendo, querida doutora Regina, um prazer lhe ouvir. Né? Então, várias pessoas, então, aqui a doutora Sulamita, cara amiga, obrigada pelas palavras, é uma construção conjunta, parabéns pelo seu trabalho. Disse aqui obrigada. A doutora Sulamita, a doutora Marineida, doutora Regina, não precisa se desculpar, porque você é uma artista, uma profissional do direito maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho. Doutora Maria Isabel Beck também está aqui presente, da diretoria do IARGS. Eu vou ler o seu mini currículo. Eu gostaria de saudar também a nossa presidente de uma comissão das mais importantes, que é a Comissão da Defesa das Nossas Prerrogativas, que é a doutora Karina Contiero, que está presente. Ela efetua um trabalho excepcional dentro da ordem, recentemente lançou a Escola das Prerrogativas, que é para nos auxiliar, e tem auxiliado todos os advogados com a máxima presteza, com um trabalho excepcional. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, né? Vou ler o seu mini currículo, e olha, eu tive que fazer realmente um mini currículo, para a gente poder ganhar um pouco de tempo, né?
Mas a doutora Regina é advogada, exerce a advocacia trabalhista com especialização em direito coletivo e sindical há 40 anos. Assessora jurídica de trabalhadores também há 40 anos. Conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, de 2007 até os dias atuais. Foi diretora do Departamento Cultural da OAB-RS e coordenou a Casa do Advogado, a Ouvidoria Interna, o Departamento Jurídico e a Assessoria Processual da Presidência da OAB-RS. Foi presidente da Comissão Especial de Cultura e Arte no Conselho Federal da OAB, gestão 2016-2018. E nesta atual gestão exerce o cargo de secretária-geral da OAB do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, doutora, seja muito bem-vinda. E hoje vamos falar sobre os direitos e deveres dos cidadãos na pandemia. Eu gostaria, antes de tudo, de fazer uma saudação também especial às presidentes das subseções que estão nos assistindo. Eu vejo aqui a doutora Léa Presser-Potrick, presidente da subseção de São Leopoldo. Uma saudação também especial à minha colega de secretária-geral Fabiana Azevedo da Cunha Bart, que tem feito um trabalho excepcional, fez uma conferência, coordenou cientificamente uma conferência estadual maravilhosa, principalmente que foi a primeira, e como sempre, o Rio Grande do Sul é pioneiro. E nós fizemos, e foi muito boa essa conferência. Também gostaria de saudar as nossas conselheiras, estou vendo aqui a Marisabel, a Jossana Rivoli, a Ana Lúcia Piccoli, as pessoas, conforme for entrando, a gente vai saudando elas, mas as que eu tenho aqui neste momento na minha frente são essas. E peço que tu me ajude, por favor. Aqui, ó, a doutora Josana Rivoli, não sei. Regina é uma mulher iluminada. Rivoli. Regina é uma mulher iluminada e que ilumina, concordo. A doutora Marisabel Beck. Boa noite, Regina, um grande abraço. Bem, mas vamos partir, que senão a gente vai ficar aqui só em saudações. Só de saudações, exato. Então, doutora Regina, eu gostaria de saber inicialmente o porquê da escolha desse tema. E o que são direitos e deveres? Vamos partir do princípio. Bom, a escolha desse tema é que a questão dos direitos e deveres vem me incomodando há muito tempo, nas mídias sociais principalmente, porque eu tenho percebido que as pessoas falam muito nos seus direitos. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. E se você expressa uma opinião contrária, é agredida porque não teria aquele direito e eu tenho o direito, não é? Eu tenho o direito de expressar a minha ideologia política, por exemplo, e outro tem a dele, e tem que ser respeitadas. E isso se acentuou muito na questão da pandemia, porque a pandemia, infelizmente, em muitas horas, ela foi politizada no Brasil. E nós acabamos esquecendo, e todo mundo, eu tenho direito a sair, eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a ir em um barzinho, eu tenho direito a isso, e se esquecem da contrapartida, né? Se esquecem, só ressaltam o bônus e esquecem do ônus, né? Que nós temos e que isso aí tem, por isso, a escolha deste tema, e que até surgiu de uma conversa que nós tivemos há meses atrás, colocando exatamente essa questão de direitos. Não me lembro qual era o fato que nós estávamos comentando, então surgiu essa ideia. Bom, com relação ao que é a pergunta feita, o que é o direito, e o que são direitos e o que são deveres, né? A gente não pode falar nesse tema sem falar em cidadania, né? E a cidadania, de um modo geral, ela designa
tudo aquilo que se refere à posse de direitos, né, e de deveres que, de um determinado povo num determinado território. A cidadania, eu diria que é a expressão máxima do direito, pois ele existe para os cidadãos. No entanto, a cidadania também significa obedecer às leis e às normas, nas quais se baseiam os direitos dos outros. Aí é que está a questão dessa conotação toda. Por exemplo, para que a gente tenha os direitos básicos, saúde, educação e segurança, nós temos o dever de eleger os governantes, os nossos representantes e pagar os impostos, porque sem dinheiro não se faz nada, né? E a gente também tem que respeitar o direito dos outros. Isso é fundamental para que os outros respeitem os nossos direitos. Afinal, o nosso direito ele é sempre limitado. Ele vai até onde começa o direito do outro. O meu direito vai até ali. Ele tem um limite. Ele não é absoluto. Ele não reina absoluto, né? E então eu entendo que exercer a cidadania é ter a consciência das suas obrigações e de lutar para colocar em prática aquilo que é justo, aquilo que é correto, a partir de um conhecimento pleno dos seus direitos e dos seus deveres. E eu poderia, então, citar, assim, que como exemplos, né, de deveres, vou citá-los primeiro, né, nós temos o dever de votar, para escolher nossos governantes, enfim, né, nós temos o dever de cumprir as leis, que é fundamental para que uma sociedade se desenvolva, né, a gente tem que respeitar os direitos sociais das outras pessoas. A gente tem que educar, a gente tem que proteger os nossos semelhantes, os nossos irmãos, as outras pessoas. A gente tem que proteger a natureza. A gente tem que proteger o patrimônio público, porque o patrimônio público ele é o patrimônio de todos os cidadãos. Nós temos que proteger o patrimônio social do país. E nós temos que colaborar com as autoridades na medida em que a gente tem que auxiliar na realização de tudo, inclusive cumprindo com seus deveres. E com relação aos direitos, nós, homens e mulheres, somos iguais em direitos e obrigações. Olha, está sempre um ligado no outro. Nós não podemos dissociar os direitos dos deveres. A saúde, que são os direitos mais básicos, saúde, educação, a moradia, o trabalho, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, ao idoso. Nós temos direitos nós temos que promover a assistência aos desamparados, ajudar, pelo menos isso, contribuindo na medida em que o Estado não provém tudo isso. Existem várias ONGs, várias instituições de caridade em que a gente contribui mensalmente para tentar ajudá-los a pelo menos amenizar aquilo que falta a essas pessoas que são desamparadas. Nós temos o direito ao lazer, nós temos o direito ao vestuário, nós precisamos nos vestir, a alimentação, enfim, é uma gama muito grande, ao transporte, que são vários os direitos, né, que nós temos, e
E, principalmente, nós temos um direito à manifestação do nosso pensamento livremente, desde que ela não agrida as outras pessoas, né? Para te ver, direito, de novo, pressupondo um dever. Nós temos o direito de manifestar livremente, desde que não se agrida as outras pessoas. Nós temos o direito à liberdade de crença, nós podemos, nós podemos acreditar na religião católica, ubandista, judaica, o que for, mas esse é um direito nosso, né? Nós temos que preservar tudo isso, né? E então, eu acho que basicamente são esses os direitos, e deu para demonstrar que sempre os direitos, um direito corresponde a um dever. E um dever corresponde a um direito. Eles caminham juntos, para mim são indissociáveis. Com certeza. A doutora Roselaine colocando Regina, nossa grande líder. O doutor Rafael Canterge entrou aqui também. Enfim, várias pessoas aqui fazendo comentários, como a doutora Gisele Cabral, excelente, Regina. Obrigada, só tenho a agradecer esses colegas, a Roselaine, uma colega de muitos anos, que a gente trabalha vários anos dentro da ordem, uma mulher de ordem também, que trabalha bastante para que a gente consiga desenvolver esse trabalho em prol da advocacia, e sendo em prol da advocacia, em prol da cidadania. Querida, como é que ficaria, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Como é que se encaixaria? Bom, a Declaração dos Direitos Humanos, ela diz tudo, né? Porque ela fala no artigo 1º dela, diz o seguinte, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação às outras com espírito de fraternidade. E aí, então, a gente pergunta, mas o que é esse espírito de fraternidade? E eu digo que a fraternidade é aquele laço de união que existe entre os homens, e esse laço se funda no respeito pela dignidade da pessoa humana, e se funda na igualdade dos direitos entre todos os seres humanos. E a fraternidade, o que significa? É tratar o outro como se fosse parte da tua família. A outra pessoa como sendo teu familiar, porque a fraternidade não é só entre um núcleo familiar, é entre todos. Nós temos que tratar com fraternidade tudo. A fraternidade quer dizer a caridade e quer dizer união. Isso é para proporcionar o bem-estar social, né? Através dessa união, né, dessa caridade que nós praticamos. E aí eu me lembro do lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité. Este lema que ultrapassou a Revolução, ele sobreviveu a ela e veio se tornar num grito do ser humano contra a opressão, contra a tirania e sempre, sempre na luta pela democracia. A fraternidade, então, é essencial e nós vimos isso, tanto ela é tão essencial que ela consta do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Doutora Karina Contiero colocando aqui, nossa secretária-geral, te admiro muito, especialíssimo tema. Doutora Gisele Cabral, Regina, exemplo de pessoa profissional, é uma grande líder.
Obrigada, muito obrigada a Então, todos. São doutora amigos. Regina, dando continuidade aqui, durante essa pandemia, alguma coisa mudou relativo a esse tema? Ou o que poderia ter alterado, possivelmente? Olha, durante essa pandemia, os direitos eles seguem sendo os mesmos e os deveres também. Mas durante essa pandemia, alguns direitos e alguns deveres, eles ficaram mais exacerbados, principalmente os deveres, porque nós estamos numa situação que eu diria assim, ó, a gente às vezes eu penso que eu estou vivendo num filme de ficção científica, porque jamais eu poderia em toda a minha existência achar que eu ia viver num momento desses, que nós estamos isolados, que nós não podemos sequer nos cumprimentar, ter aquele abraço, aquele carinho expresso por um abraço, que é tão gostoso receber um abraço de uma pessoa, né? E a gente está isolado dos familiares, a gente está isolado das pessoas que, aqueles familiares que são os nossos amigos, aqueles que são eleitos são amigos do coração, aquelas pessoas que nós convivemos no dia a dia, ou que mesmo que a gente não se frequente muito, mas quando a gente se encontra, a gente transmite tudo isso através do abraço, através de uma palavra, e hoje nós estamos distantes. Nós podemos nos ver através da telinha, e graças a Deus que nós estamos nisso, porque eu só fico imaginando como é que aconteceu na grande epidemia, aquele da febre amarela, né? Que as pessoas, que não tinha... Não tínhamos os mesmos, não havia os mesmos recursos, né? Recursos, porque hoje em dia a gente pode ligar o celular e fazer uma videochamada, conversar com as pessoas, ou enxergar como nós estamos nos enxergando agora, né? Não, bem diferente. É bem diferente, né? Evoluímos muito. Eu acho que o que mudou foi praticamente com a questão dos deveres, porque nós temos que preservar um bem maior, que é a vida. Porque essa pandemia está ceifando muitas vidas e está mesmo aquelas pessoas que conseguem superar, elas ficam com sequelas, quer dizer, elas ficam mais fragilizadas e, portanto, elas precisam de maiores cuidados. Então, nós devemos cumprir e seguir à risca todas as recomendações, todas aquelas imposições legais que são dadas através dos decretos estaduais, municipais. A gente tem que sair na rua, colocar máscara, porque a gente não está se protegendo, a gente não está protegendo só a gente está protegendo o outro. Porque a gente não sabe também se a gente está infectado ou não está, ou pode ter testado de manhã que não estava e à tarde a gente adquiriu isso, sem saber, né? Adquiriu isso, a gente tem que procurar ajudar as pessoas a observar tudo, aqueles detalhes de distanciamento, quando chega numa loja, num supermercado, numa farmácia, porque aquele profissional que está ali do outro lado, ele tem que ser preservado, tem que ser cuidado, e um profissional assim que nós temos que só podemos agradecer, porque são os nossos anjos da guarda, que são os profissionais da saúde. Esses merecem todas as nossas homenagens, e para eles e por eles nós temos que nos cuidar, porque eles estão ali arriscando a sua vida pela nossa vida. Eles estão colocando, isso aí é uma coisa que não tem preço, nós nunca vamos poder pagá-los, por mais que eles recebam monetariamente, financeiramente, mas a humanidade não tem como pagar para essas pessoas que são
são excepcionais, são iluminados, exemplos, sabe? Exemplos. São exemplos a serem seguidos em tudo, sabe? A gente tem que realmente prestar uma homenagem, e aqui eu presto a essas pessoas que trabalham na linha de frente e que são os nossos anjos da guarda, sim. Graças a eles, a maioria de nós ainda está aqui. Verdade. Vou ler aqui mais um recadinho. A doutora Suzete Zinelli. Parabéns, doutora. Excelente iniciativa do Instituto que nos proporciona ótimas palestras. Que bom. Obrigada. Doutora Regina, em relação ao que cabe aos advogados, quais são os direitos e deveres deles? Bom, aos advogados... Deu uma travadinha, já voltou. Cabe muito mais o advogado, ele tem direito, evidentemente, de ter acesso ao juiz, falar com o juiz, entrar no cartório, entrar em qualquer repartição pública, só que isso, para mim, não é um direito-dever, porque acima de tudo é um dever do advogado fazer isso. O conseguir, o falar com o juiz, o falar com o serventuário, o acesso aos autos, isso aí é um direito do advogado, é um direito, não é um dever, porque o advogado ali, ele está, neste momento, ele está representando o cidadão, a pessoa que o procurou. Então, ele está praticando um dever, embora ele seja um direito dele acessar e ter esses acessos todos, mas nós, fundamentalmente, nós estamos exercendo um dever e não um direito. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem clara na cabeça de todo mundo. O advogado, quando ele diz, eu tenho direito, não é ter direito. Ele não vai pedir ao juiz que dê o direito, ele está exercendo o dever de exigir o direito do seu cliente, da pessoa a qual ele representa, do cidadão brasileiro. E nesta linha de pensamento, só destacando, quais seriam então os principais artigos que poderiam ser destacados dentro da Constituição? Bom, a Constituição brasileira, ela tem vários artigos que tratam de direitos. Os direitos civis, por exemplo, estão elencados praticamente no artigo 5º da Constituição, e ali estão elencados 78 direitos, né? Porque o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e aí ela começa a elencar os termos todos, e ali são a livre manifestação do pensamento, elencado, que todos os homens são iguais em direitos e obrigações, a inviolabilidade da liberdade, da intimidade, a vida privada, a honra, é assegurado também o direito à indenização pelo dano moral, a livre exercício de qualquer trabalho, né? Todos esses, e fora outros, são 78. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, a plenitude da defesa, a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, a exigir, né, a prática dizendo que a gente não pode ter, vamos dizer, a praticar, dizendo que a prática do racismo, aliás, que a prática do racismo constitui um crime inafiançável e imprescritível, que ele está sujeito a pena de reclusão, etc. e tal, porque o racismo é uma coisa muito, vou dizer assim, ela é muito cruel, e ela não é, a gente quando fala em racismo lembra em seguida da questão do racismo
quanto à raça negra. Mas nós temos também muito racismo praticado contra a raça amarela, que é são os nipônicos, os chineses, enfim, tem vários outros. Tem também a questão da religião, que os judeus são muito perseguidos, né? E existem muitos, isso aí a gente tem direito, a gente é igual, a gente não pode haver discriminação de qualquer espécie. Até mesmo também tem a questão do gênero, né? Que tanto faz ser homem, ser mulher ou ser homossexual, que são tão perseguidos atualmente, está um pouco melhor, já foi muito pior, mas a gente ainda está caminhando a um direito pleno para essas pessoas, porque tem uma opção, vamos dizer, porque são dois os sexos, feminino e masculino, e são pessoas que têm uma opção, tu pode optar por um ou por outro, isso é um direito do ser humano. E eu acho que não tem como a gente condenar, mas ainda tem gente, infelizmente, que condena e discrimina essas pessoas. E isso eu acho incrível, horrível, acho muito cruel. E eu sofri isso desde... Eu tenho conhecimento muito preciso disso em função daquela minha outra paixão que eu mencionei no início, que era a dança, porque na dança então é incrível. Agora está bem melhor, mas ainda falta muita coisa para a gente chegar lá à plenitude do direito para essas pessoas também. Mais alguns comentários. Doutora Sim, não, Nara... ainda tem, desculpa, eu esqueci de falar que nós temos também os direitos políticos discriminados na Constituição, que estão em 2 artigos, né? O principal dele, que é a soberania popular, que nós podemos exercê-la, o sufrágio, nós podemos votar e ser votado, né? O voto tem que ser secreto, e ele tem igual valor para todo mundo, né? E então, esses artigos, nós temos também os direitos sociais, que eu esqueci de mencionar anteriormente, que é o direito social, qual é? É o direito à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, né? A previdência social, a proteção ambiental, a proteção à maternidade, a proteção à infância e assistência aos desamparados também. E ainda temos os direitos econômicos, os chamados direitos econômicos, que eles estão lá pelo artigo, se não me falha a memória, 170 em diante, lá na Constituição, que é aqueles que são do direito à propriedade privada, que tem que estabelecer a função social da propriedade, a livre concorrência, o direito do consumidor, que hoje é tão exercido, né? A gente tem, aí entra, aliás, a defesa do meio ambiente entra aí também, nós temos também aí nós teríamos a busca do pleno emprego também. Isso tudo são direitos previstos na Constituição Federal e que nem todos são plenamente exercidos. Mais alguns comentários. Doutora Mara Pitinini, querida Regina, é muito bom ouvi-la. Doutor Caco Vieira Cruz, que oportunidade ouvi-la, doutora Regina. Obrigada. Belas palavras, saudades. Obrigada. A doutora Mara, noite excelente de aprendizagem, exposição fraterna. Parabéns à doutora Regina, Ana Prates, Terezinha e todo o IARGS. Grandes temáticas. A doutora Ana Maria Brongar, parabéns ao IARGS pelas maravilhosas lives. Parabéns, querida Regina, por compartilhar estas preciosas informações. São muitas palavras aqui que retratam o seu prestígio dentro da OAB do Rio Grande do Sul. A senhora falou em várias temáticas, vários artigos aí referentes à Constituição.
como que a gente pode avaliar o respeito às redes sociais, especialmente concernente à não ofensa à dignidade da pessoa humana? Como é que poderíamos colocar isso? Olha, pode ser que agora, com a questão da entrada em vigor da lei da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente consiga resolver e minimizar, em parte, esse problema. Porque hoje em dia as pessoas já vêm de mais tempo, mas agora se acentuou com essa pandemia, porque as pessoas estão em casa, estão sofrendo, às vezes, e eu confesso que eu também sofro isso, às vezes eu sofro assim, me dá uma depressão, né? De estar trancado, trancafiado dentro de casa, tu tem que sair para a rua, colocar uma máscara, tu não poder respirar, e colocar aquilo que eu chamo de focinheira, parece, né? Que é a máscara que tu tem que andar, mas enfim, a gente não tem outra opção para proteger o nosso próximo, né? E a gente tem, estando em casa, as pessoas têm mais tempo de interagir nas redes sociais, e eu tenho percebido que está muito latente a intolerância. As pessoas estão muito intolerantes. Seja quando você expressa uma opinião ideológica, vão dizer, porque isso tem que ser feito assim, assim, porque eu sou de esquerda. Aí vem outros, não, mas isso não pode ser. Então por você não presta porque é de direita. E aí já chegam, começam a ofensa, às vezes até com palavras de baixo calão, entende? São coisas que magoam as pessoas, e as pessoas expressam, e isso aí tem que ter muito cuidado na hora de emitir uma opinião dentro das redes sociais. E eu acho que as pessoas que estão lendo, responder aquilo também, pensa duas vezes, olha, se eu não concordar, não vou bater boca, porque vai dar um bate-boca, vai ficar um respondendo para o outro e fatalmente vai um ofendendo o outro. Isso aí, eu sinceramente, eu não sei assim, como resolver isso, porque o que pode acontecer, e parece que já andou acontecendo, que tanto o Facebook como o Instagram tiraram durante algum tempo do ar as pessoas que fizeram ofensas a outras. Já sei, recentemente teve um caso que eu acompanhei de perto, e a pessoa aliás, a pessoa está realmente com um problema de depressão, etc. Tal, e ela se expressou mal, e alguém denunciou ela, e o Facebook tirou ela do ar durante o tempo. Tira mesmo, Então, isso aí pode ser que, em parte, resolva, mas eu acho que vai muito mais da nossa consciência, de respeitar aquilo que eu disse, do meu direito, o meu direito acaba ali, onde começa o direito do outro ser respeitado. Acho que a maior questão... Sim. Eu tenho a obrigação de respeitar o direito do outro, pensar diferente do que eu penso. Isso aí é fundamental. Senão nós não vamos conseguir nunca chegar naquele espírito de fraternidade. Então, a maior questão, eu acho que deveria ser a sanitária e não a política. Nossa maior questão, independente de esquerda e direita, é que todo mundo fique bem, que a gente alcance essa vacina e todos fiquemos bem, né? É exatamente isso. É que aqui, por exemplo, se chegou a um ponto de politizar um problema tão sério, que é apenas um problema sanitário, né? Que a gente devia estar unido, ao contrário, todo mundo unido na busca de uma solução, ou pelo menos incentivando a que as pessoas consigam, que a gente consiga enxergar a tão sonhada vacina, que é a nossa luz no fundo do túnel, né?
É verdade, é verdade. Olha aqui, mais comentários. Doutora Neuza Bastos, importante live sobre direitos e deveres do cidadão, tão bem abordados pela nossa querida Regina Guimarães. Obrigada, O Neuzinha. doutor Pedro Alfonsin, doutora Regina Guimarães é uma guerreira, uma lutadora. A doutora Leia Presser Potrick, verdade, doutora Regina, a polarização tomou conta do país, infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente, sim. Infelizmente Algum foi assim. exemplo mais a senhora gostaria de citar em relação a essa questão de redes sociais na pandemia? Gostaria de exemplificar mais ou tudo certo? Olha, enfim, basicamente é isso, né, Terezinha, porque aí na rede social entra aquela questão da expressão, da livre manifestação de pensamento. E isso aí não, até dentro da rede social é muito mais latente, porque é escrito na hora, as pessoas se contestam. Mas a livre expressão de pensamento, o direito à livre expressão, ele tem um limite muito grande, porque tanto principalmente eu vejo isso há muito tempo, dentro das artes cênicas, das artes visuais, das artes, a palavra, né, da arte escrita, da literatura. A gente tem que medir muito aquilo que a gente faz, que a gente fala, porque no momento que eu vou fazer, eu estou, afinal, isso tudo, e há uma grande confusão entre a livre expressão e a arte. Muitas coisas são, eu tenho direito a me expressar livremente, mas a arte pressupõe beleza, mesmo que ela mostre alguma coisa feia, né? A gente cansa de ver obras de artes que te chocam pela crueza de uma determinada situação. Por exemplo, eu lembro de uma escultura que eu me choquei muito quando eu vi a primeira vez, que foi a escultura do Honoré de Balzac, que está no MoMA em Nova York, porque ela foi pedida, aliás, para comemorar lá determinada parte da vida dele na França, mas quando ficou pronta, eles viram que ele era um monstro. Ele é um monstro, a escultura é um monstro. E aí perguntaram, por quê? Porque é assim que eu vejo. O artista via ele assim, entendeu? Então mas ali está uma obra de arte muito bem feita, muito bonita. Nós eu não esqueço também do monumento em Viena, monumento à peste, que é uma coisa, é horrível, os rostos, as coisas, mas é uma obra de arte muito bonita, porque ela não agride, ela não chega ao ponto de agredir. Nós tivemos a questão aquela famosa da exposição, aquela do Santander, cultural, que, enfim, a gente tem que ver que quem entra no museu não é só as pessoas que concordam com certo tipo de manifestação. Ali entra a criança, entra o adulto, entra aquele que é mais velho, que não está, aquilo para ele não é, então aquilo se torna uma agressão. A gente tem que medir isso. Para isso, por exemplo, no cinema, e quando tu vai assistir um filme, ele tem lá até os 18 anos não pode. A censura. Entendeu? Tem a censura por idade. São coisas que a gente tem que procurar muito bem em fazer isso, para não agredir os outros. Assim também no teatro. A gente tem que colocar essas coisas, porque coisas que agridem. Eu lembro muito bem da famosa peça do Chico Buarque, Roda Viva. Eu fui assistir a estreia, porque depois ela acabou aqui, que teve aquele ataque do
do comando de caça aos comunistas, que, enfim, agrediu todo o elenco. Nessa peça tinha uma passeata e tinha os policiais atrás dos manifestantes, e era agressão mesmo. E aquilo não agrediu a gente, porque ele retratou um momento horrível, mas ele não agrediu, não houve uma agressão. Eu não me senti agredida com aquilo, sabe? Foi uma obra de arte mesmo, realmente. Então eu acho que a gente tem que medir a nossa livre expressão, seja ela pela palavra, pela arte visual, pela arte cênica, pelas artes plásticas, o que for. Isso aí é fundamental para que a gente consiga chegar onde nós queremos na sociedade. Só vou destacar aqui a entrada do Dr. Alfredo Engler, que também está nos assistindo. É uma honra, doutor Alfredo, tê-lo aqui conosco. Já assisti a sua live, que foi muito boa. Semana passada. Exatamente. Então, doutora, faltam 9 minutinhos, né? Então, eu gostaria de lhe perguntar, agora, especialmente agora, com a retomada gradual da economia, né, com todo mundo voltando às suas atividades, como é que fica essa questão de direitos e deveres, né? E junto com isso, a senhora já poderia estar se encaminhando para a sua mensagem final. Certo. Assim, eu acho que essa retomada a gente não pensa, porque está todo mundo assim, quando é que nós vamos voltar ao normal? Nós vamos voltar a um normal diferente. Nunca vai ser aquele normal de antes da pandemia. Muita coisa mudou. E vai continuar mudando. E a gente dificilmente vai voltar àquele normal que nós conhecíamos. Mas a gente vai ter que voltar, a gente tem que trabalhar, claro. A gente tem que viver uma vida próximo àquele normal, ao normal, uma vida normal, um normal diferente, mas não deixa de ser um normal. Mas para claro. Isso, nessa retomada, a gente tem que ir com muita cautela. Nós temos que observar rigorosamente todas aquelas medidas sanitárias que forem dadas, que forem colocadas para que nós tomamos. Nós não podemos deixar de sair de máscara, a gente não pode deixar de usar o álcool gel na rua, a gente tem que procurar não ficar se abraçando, vai num restaurante que a coisa, olha, que eu mais sonho é poder ir em um barzinho, sentar e conversar com os meus amigos, mesmo que eu aqui, eles na mesa do outro lado, num canto, não sei o quê. Mas eu não tenho o direito de, ao retomar isso, de chegar e ficar sem máscara do lado de outra pessoa sem máscara, porque eu não sei se eu vou estar transmitindo para ela alguma coisa, porque eu não sei se eu sou portadora, ninguém vai saber. Porque até que toda a população seja testada, isso aí a gente sabe muito bem que não acontece, não aconteceu no mundo inteiro e não vai acontecer muito menos claro. Aqui. Né? Então a gente tem, tomando todas essas cautelas, a gente vai ter que, aí fundamentalmente a gente vai ter que saber que o direito e o dever são indissociáveis. O direito pressupõe um dever. E a gente, ao exercer o nosso direito, tem que saber onde é que fica o dever para com o outro, para com a outra pessoa. Isso é realmente o que nós precisamos. O doutor Alfredo... eu gostaria... pode falar. O doutor Alfredo Guilherme Engler colocou ótima argumentação. A doutora Tereza Cristina Mexe e eu parabenizamos a amiga Regina. Então, os dois que estão aqui lhe ouvindo. Amigos de muito, muito, muito tempo. O Mexe foi meu colega de faculdade, a Tereza Cristina também, né? E, assim, o que eu gostaria de deixar, então, como mensagem é tudo aquilo que eu já falei lá no início, me reportando, a questão dos direitos e
principalmente, que a gente preste muito atenção ao artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, principalmente no seu final, que diz que todos, que a gente tem, as pessoas nasceram livres e iguais, e nascemos livres e nascemos iguais, sim. E nós temos dignidades e direitos iguais. Nós somos dotados de uma razão, de uma consciência, e que nós devemos agir em relação às outras com espírito de fraternidade. E esse espírito de fraternidade é muito importante porque nós buscamos uma sociedade mais justa. Se nós não seguirmos isso à risca, ao pé da letra, nós não vamos jamais chegar naquilo que nós almejamos, a uma sociedade mais justa e mais igualitária. É isso que todo o ser humano gostaria de ter, e é tudo isso que a gente almeja chegar. A gente um dia vai chegar. Talvez eu não chegue a esse ideal social, porque pela idade, às vezes a gente, mesmo gente tão jovem já foi, né, saiu desse plano já, mas a gente tem que ver para os outros fazerem. Os outros têm que... A gente tem que pensar naqueles que seguem em frente. Então a gente tem que ir em busca disso e não descansar nunca. E principalmente nós, advogados, que, como eu digo, nós temos muito mais deveres do que direitos. O nosso direito é um dever. Então nós temos aquela dualidade de dever-direito. E é isso que eu espero que a gente tenha sempre presente a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo, porque só assim a gente vai chegar ali adiante naquela sociedade ideal. Que lindo, com certeza, doutora Regina. E aqui a doutora Sulamita Santos Cabral está fazendo um resumo, eu acho, da opinião de todas as pessoas que estão aqui lhe ouvindo. Parabéns, Regina. Tema abordado com muita sensibilidade e lucidez. Acho que todos nós concordamos com a aula aqui, falando sobre direitos e deveres. Que lindo, muito obrigada mesmo. Alguma outra palavrinha, doutora? Obrigado, porque isso foi um grande exercício para mim, como eu te falei lá no início, que eu pedi antecipadamente desculpa, porque eu sempre me expressei melhor através do movimento, do que dançando, que eu consegui, do que propriamente falando. E agora eu consegui pelo menos falar, assim, quebrei aquele... Como poderia ficar melhor? Aqui, olha, a doutora Isabel Kosteler entrou, doutor Marcos Souza, belas palavras, doutora Regina, a doutora Neuza Bastos, parabéns, Iargues, pela live proferida pela doutora Regina Guimarães, e excelente mediação pela Terezinha. Que bom, eu acho que todos ficaram muito satisfeitos. Eu fiquei muito satisfeita com o que eu ouvi aqui. Puxa vida, foi excelente. Muito obrigada, Terezinha. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade de conversar contigo e com tantos colegas, e agradecer a todos eles por terem tido a paciência de me ouvir e poder, assim, é uma pena que a gente não pode fazer, assim, alguma coisa que a gente converse todo mundo ao mesmo tempo, né? Que isso seria o ideal, mas pelo menos isso nos conforta um pouco nesse tempo. Com certeza, já estamos terminando aqui, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Quero lembrar que esta live vai estar postada amanhã no canal do YouTube do Iargues, amanhã de manhã, e a live da próxima terça-feira vai ser a advogada Roberta Schaum, conselheira seccional da OAB-RS, e ela vai falar sobre o tema publicidade na advocacia. A mediadora será Ana Amélia Prates. Quero muito lhe agradecer, doutora Regina. Muito obrigada. Eu te agradeço a oportunidade. Muito obrigada mesmo. Volte sempre que quiser. Um beijo. Obrigada, beijão bem grande. Obrigada. Tu também. Obrigada a todos. Ok, obrigada a todos. Então já estou terminando aqui, gente. Boa noite a todos.
e até a próxima terça-feira que vem. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos, muito obrigada e até terça-feira que vem. Abraço a todos. Desconectando aqui.